adoção de OKR. Definir OKR sem discutir com o gerente. Claro que sim. O OKR ele tem uma prerrogativa de ter 40% das métricas são definidas pelo CEO, então elas são top-down, que são as métricas estratégicas. 60% das métricas são bottom-up, ou seja, definidas pelas equipes. Agora, o que você, como equipe, define e o gerente precisa validar. Então, definir OKR sem discutir com o gerente, apesar de estar no seu direito, de estar na sua cota, na sua alçada de definir objetivos e key results, você precisa da validação do líder. Então, é um erro. Agora, olha a malandragem da prova. Quando a gente encontra essa primeira, e como tem apenas 1 minuto e meio para cada questão, a gente tende a responder e passar para a questão seguinte. Mas vamos ver as demais. Misturar objetivos ambiciosos, moonshots, com objetivos comuns, roofshots. A gente já viu que isso é um erro, porque objetivos muito ambiciosos, eles precisam ter uma atenção especial da equipe. Eles não podem ser divididos com outros tipos de objetivos. É um erro também. Criar poucos KRs para atingir um objetivo. Nós demos esse exemplo, porque você não cria os KRs de proteção. E todas as anteriores. Então veja bem, ele apresentou aqui 3 erros na adoção de OKR. A última resposta é a que está correta. Quando muita gente erra, mesmo conhecendo a matéria, por quê? Se deparou com a primeira, que é um erro, ele nem precisa ler as demais. Nesse caso, sim, porque em outras questões, nós vamos ver que o exame ele faz uma cobrança de erros na adoção de OKR. Aí tem 4 tipos de erro. Você vai ter que escolher aquele que é mais errado. Qual é o papel do OKR Owner? O OKR Owner ele é o responsável pela execução do OKR, não pelo seu resultado. Responsável pelo resultado é a equipe inteira. Trabalha com o OKR Coach para desenvolver OKRs. É falso, porque quem desenvolve OKR são as pessoas. O OKR Coach ele corrige, ele orienta para que essas pessoas possam escrever bons OKRs, porque o sucesso da jornada depende da qualidade dos OKRs desenvolvidos. Cascateiam para a equipe os planos de ação para atingimento do OKR. Então, quando você vê, apesar de ser uma exceção, mas quando você vê a palavra cascateamento ou suas derivadas no exame, você pode considerar que é um item falso. Cascateamento ele não está previsto no OKR. São gestores, suportam as equipes no progresso dos OKRs. Essa é a questão correta. Todas as anteriores não, porque a gente viu que tem questões erradas. Agora vamos ver o que se pode avaliar dessa questão correta. Por quê? No rigor da disciplina, todas estão incorretas. Essa terceira opção é a que mais se aproxima do resultado. Eles, na verdade, eles não são gestores, eles podem ser gestores. Ele induz ao erro. Agora, nós não estamos aqui para questionar a metodologia da CETPROF. Nós estamos aqui para aprender o modo como eles raciocinam para poder atender esses requisitos e ser aprovado no exame. Quem é o responsável por elaborar os OKRs estratégicos? Muito simples, é o CEO, fundador, a maior autoridade na empresa. E são esses os OKRs que servem de inspiração para os demais. Toda a organização de maneira colaborativa. Seria interessante que fosse assim, mas os OKRs estratégicos, eles são responsabilidade do CEO. A média gerência, junto com as equipes. A média gerência, ela estabelece os OKRs táticos e as equipes os operacionais. Última, deve ser elaborada pelas equipes, 60% bottom-up. Não, as equipes elas elaboram os OKRs operacionais. A primeira questão que está correta. Quais são as características centrais dos OKRs? Primeiro item. Possuem metas financeiras de longo prazo.
não é uma característica central. Ele pode ter metas financeiras e também pode as ter no longo prazo. Agora, não é a característica central. São transparentes para toda a organização, correto? OKR precisa de transparência. Mais uma vez, a atenção aqui é necessária, porque a pessoa tende a encontrar uma resposta correta, marcar e passar para a seguinte. Vamos ler todo o enunciado e todos os itens. São open source e adaptáveis. Isso significa que elas são abertas para serem adaptadas à realidade da empresa. Isso também está correto. Então, olha a questão que deve ser marcada. Somente B e C estão corretas, ou seja, são transparentes e são abertas e adaptáveis. Então, cuidado quando você vê a primeira e resistir a ler o resto da questão, porque nós já vimos mais de uma questão com essa pegadinha, vamos dizer assim.